cannot fire. Bom, pessoal, é isso aí, pessoal. Bom, boa noite. Meu nome é Cássio. Vamos ver aí se eu começo a desenvolver para o pessoal aí, jogadores de arma de assalto, arma, né? Arma 2, DayZ, etc. Um tutorial aí de edição. Vamos ver se a gente faz por vídeo. Bom, eu jogo esse jogo, na verdade, desde a série do Flashpoint. Eu fui o primeiro cara brasileiro a fazer o site. Era o Centro de Edições Operation Flashpoint Brasil, isso em 2001, 2002. E basicamente pouco mudou, né? Só foi incrementado desde aquela época. Então vamos ver aí se eu consigo passar para vocês aí como é que é o esquema de edição. Eu vou usar o editor inicialmente, vamos ver se eu faço só os passos básicos. E conforme a gente vai avançando, vai passando para script. Vamos ver se a gente usa todos os elementos do editor. Vou tentar mostrar para vocês. E mais para frente a gente pode aí desbravar. Vamos ver o andamento dos tutoriais. O pessoal demonstra interesse, porque o Arma não é um jogo muito jogado por brasileiros. Agora com o DayZ está sendo mais jogado. Então tem muita documentação fora. Mas eu vou ver, só me interessa fazer realmente dedicar o vídeo se tiver pessoal dedicado a aprender, porque se for para fazer vídeo, né, para pouca gente, pô, acessa a documentação que tem coisa bem mais interessante. Então vamos começar com o básico. Eu vou rodar em janela, porque se eu precisar dar Alt Tab, a gente não tem interferência. Então, aqui eu estou usando o Arma 2, eu tenho os meus add-ons, mas não precisa, a gente não vai. Os add-ons não mudam a forma de a gente editar, só são objetos diferentes. Mas se você tem o Arma 2 só, ou se você tem o Arrowhead só, ou se você joga DayZ só, vai servir do mesmo jeito, tá? Então, com exceção dessas interfaces que mudam, né, de jogo para jogo. Então, mas o menu praticamente é sempre o mesmo, os acessos são sempre o mesmo, muda o desenho da interface. Bom, para acessar o editor, para quem não sabe, é single player, editor. Aqui eu escolho a ilha, vou escolher o TES, dar um continue. Então aqui a gente tem, né, todo o editor do mapa. Cada quadrante desse corresponde aqui no editor a 100 metros, tá? 100 metros. E, se não me engano, só na hora do jogo mesmo que a gente vai ter lá 1 por 50. Depende do add-on que você tem. Se você tem o Ace, ele muda esses grids para 1.50, para 1 por 50. Cada grid é 50 metros, que é o padrão de mapa militar. Vamos ver. O que eu vou... Né, a gente tem aqui todos os elementos. Primeiramente, temos os elementos, né, da missão. O que seria aqui em cima a mission? Bom, muita gente só joga multiplayer, tá? A maioria não conhece. Mas quando você faz missões single player, você quer dar uma introdução com um filminho. Quem jogou campanha conhece. Um filminho de entrada, alguma coisa. Então é usado a opção intro. E aí você faz tudo que tem que ser feito. A missão é o que ocorre dentro da missão. E aí você tem um outro, né? Vamos dizer assim, uma introdução, uma outrodução, que é caso você ganhe, roda uma seguinte animação, então você vem, edita aqui, caso você perca, roda uma outra animação. Isso é para quem usa para fazer campanha, né, para fazer todas essas formas. Não é o caso da grande esmagadora maioria dos editores. Ninguém mexe com isso. Mesmo quem faz missão multiplayer, isso não funciona em multiplayer. Quem faz filminhos, etc., em multiplayer, usa sempre no Mission. E aí faz lá todo um arranjo para depois desaparecer, os bonecos e tal. Bom, primeira coisa que a pessoa vai acertar na missão, que a gente chama, né, a missão,
vão ser os dados da missão mesmo. Nome, então vamos chamar qualquer nome aqui. Esse nome, pessoal, é o que aparece na lista quando você escolhe lá a missão, tá? Se você não colocar nada aqui, ele vai colocar conforme você salvar no nome do arquivo. Se você colocar um nome aí no name, aí sim vai aparecer de acordo com o que está aí lá na lista, quando você dá um missions lá no servidor. A descrição, vamos lá, tutorial da aula 1. A data, janeiro, fevereiro, março, vocês decidem. Importante, o jogo ele é baseado em posição geográfica. Então você tem alguns instrumentos no jogo, por exemplo, armas termais funcionam melhor no inverno, pior no inverno, porque o contraste é muito alto, contraste de temperatura entre o que está frio e o que está quente é muito grande. Então você vê ou muito preto e branco, então fica difícil de enxergar. Por isso que a termal é mais usada, melhor usada em ambiente mais quente. Tá? Então no verão tal. E isso é importante. Também tem a questão do seguinte, o dia, o verão, o inverno, assim como na vida real, determina se o dia é mais longo ou o dia é mais curto. Se o sol nasce mais cedo ou nasce mais tarde, ou se põe mais cedo ou se põe mais tarde. Então, tudo isso vocês têm que levar em conta. A maioria dos cenários são feitos por os cenários verdes, né? Mesmo Afeganistão, Taquistão, quer dizer, eles são para o hemisfério norte. Se não me engano, tem um ou outro, esqueci o nome deles, o Pantera e um outro mapa são no hemisfério sul, vocês vão ter que ver. E aí tem que configurar a data. Então, qualquer data aqui. Aqui seria o clima, né? Não é nem a temperatura, é o clima. Se vai estar chovendo, aqui é com muita nuvem e aqui é com pouca nuvem. Fog, né? Aquela neblina de fundo, tá? O forecast weather, que é o clima, como que eu posso dizer, do cenário, do ambiente, né? Que tem atrás das nuvens. Eu não consigo definir ainda muito bem o que define o forecast e o weather normal. Tá? E aqui, mesma coisa. O forecast é o fog do cenário. Forecast fog é o fog do cenário. Que você vê lá no fundo, né? Aquele fog que você vê bem. Não adianta você mexer em view distance, não adianta você mexer em nada que fica esse fog. Bom, aqui ele configura os lados. Independents, que são os insurgents, guerrilha. Se você quer que ele seja amigo de ninguém, ou do Blue 4, né, os americanos, ou Op 4 dos russos, ou amigo de todos. Então, aqui a gente não vai usar, não interessa. Terminou, ok, pronto. Minha missão está com os dados configurados. Bom, vou salvar ela. Vou por aula 1. Beleza, está salva. O que eu teria que pôr de início? Bom, inicialmente, vamos pôr unidade. Né? Então, eu venho aqui no Units, ou eu aperto no teclado F1, como já está dizendo ali, venho no local do mapa, onde eu quero posicionar a unidade, dou 2 cliques. Bom, o que referencia tudo isso aqui? Isso aqui, nós temos o lado da unidade, que pode ser Blue 4, que é o oeste americano, Op 4, que é a força russa em geral, Independent, que é guerrilha, insurgente, milícia, né, a terceira força, os partisans, etc. Força civil, que é totalmente neutra, e o ambiente life, que ainda são animais mesmo, pelo jeito. São animais, e que agora eu não tenho certeza se isso aqui tem no jogo original, acho que isso aqui é algum add-on que eu tenho, que a gente pode comandar, é o que aparece aqui. Tá? Inicialmente, quando eu não tenho nada no mapa, ele não me deixa aparecer aqui uma opção que é o Empty. Eu vou mostrar para vocês. É só colocar qualquer coisa aqui e eu já mostro. Tá vendo? Aparece o Empty, Game Logic, são elementos lógicos do jogo. Né? Às vezes você quer pôr só um elemento lógico que tem o mesmo comportamento
quer dizer, lógico, né? De uma unidade. Então, por isso que ele está aqui como uma unidade, mas ele fica invisível, muitas vezes ele não é nada. Só que você pode atribuir variáveis a ele, pode atribuir, sincronizar ele a elementos, etc. É como se fosse uma unidade para diversos fins. Isso aí varia de acordo com o fim. Então, isso aqui não é o que a gente vai usar. Vamos voltar na unidade. Bom, então aqui escolho um lado. Aqui, depois que eu já escolhi, eu não consigo mais mudar. Eu clico, não muda. Facção, que seria, vamos dizer assim, né, o tipo de soldado. Então aqui eu tenho a facção local, eu tenho a polícia de uma ilha que eu tenho chamada Língua, eu tenho os exércitos do S-Nave. São os add-ons que eu tenho, né? Se não me engano, quando você tem o arma normal, ou é o S-Arm, ou o SMC, algo assim. Né? Não tem nada mais de espetacular. Então, vamos pôr aqui qualquer coisa, o S-Arm, classe. Vamos pôr algo mais interessante. Classe. É um man? É uma unidade humana? É um equipamento de artilharia? Detalhe, tá, pessoal? Com exceto da unidade humana, tudo que eu colocar aqui, já especificando um side, ele já vai me colocar, por exemplo, o carro com a tripulação. Então aqui eu tenho um driver só, é um carro de movimentação. Se eu escolher aqui um MK-19, que é um Humvee com granada, lança-granada, ele já me bota de driver, ó, ele já me dá o driver e o gunner. Quando eu pôr para rodar, já vou ter os dois dentro dele, tá? Então vamos voltar para soldado, voltar para man, tá vendo? E o man é uma unidade só. Isso implica, obviamente, que isso vai implicar em coisas lógicas, tá? Vai implicar em depois em operações lógicas. Por quê? Porque o nome que eu colocar aqui, por exemplo, eu coloco o nome carro, né? E boto aqui cars. Tudo bem. Eu sei que ele vai estar referenciando o objeto carro. Mas os drivers que estão dentro dele e o driver e o gunner que está dentro dele, eu tenho que buscar depois. Entendeu? Então, depois para isso a gente tem um esqueminha próprio. Que vamos chegar lá. Mas é importante isso, vocês definirem que uma unidade, aqui sim eu posso chamar de soldado. Ó. Soldado, beleza, está com o nome. Mas se eu pôr um carro, né, e o soldado dentro do carro, na verdade esse nome vai estar se referenciando ao carro. Muito bem, voltando. Man, Control. Ele é um personagem, não é jogado, ninguém joga ele. Um boot. Ele é um player, eu mesmo vou controlar esse personagem. Ele é um possível player, para caso de multiplayer, né? Eu defino os AIs que eu desejo que pode ser jogado. Então é playable e player. Player sou eu, como não tem ninguém, só sou eu. InfoAge, isso aqui é o tempo que fica a marca no mapa, tá? É o, vamos dizer assim, é quando você vê o marker do inimigo no mapa, isso obviamente isso vai funcionar em modos que aceitam a visualização da unidade no mapa, é o tempo que ele vai ficar aqui reportado no mapa. Tá? Eu deixo no. Nunca mexo nisso. Veículo lock, caso fosse um veículo, ele está trancado ou destrancado, ou default. Default normalmente é destrancado. Se for do meu lado, né, se eu for um soldado oeste, tentar entrar num veículo oeste, ele deixa, que é o default. Se eu for um oeste, tentar entrar num veículo civil que já tem alguém, ou num veículo oeste, num veículo da guerrilha, que seja meu inimigo, obviamente, que é difícil até chegar perto, mas assim, eu não vou conseguir entrar, é o default. Tá? Rank. O que é o rank? Private, nos casos aqui é inglês, né? Que seria o soldado, o, né, o cabo aqui, aí depois vem sargento, vem o tenente, capitão, major, coronel, etc. Tá? Beleza.
Rifleman, que é a unidade. Então, pode ser um antiaéreo, um assistente de especialista T, um assistente de metralhadora, um próprio MG, metralhadora, etc. Beleza. Aqui, Special. Information Flying in Cargo Known. Vamos lá por partes. Information. Bom, aqui, vamos definir como known. Inicialmente, aí eu vou chegar lá de novo. Known. Aqui é o nome da unidade, que depois eu vou me referenciar a ela nos scripts ou aqui mesmo no jogo, onde for. E o skill padrão dessa unidade. Aqui é o skill geral que implica em todos. Skill de velocidade, skill de stamina, skill de tiro, etc. Tem depois por meios de edição, aqui mesmo no Initialization, a gente ajustar o skill de cada elemento do personagem. Initialization. É algum comando que eu posso executar para quando ele dá o load no mapa. Um exemplo, vou remover todas as armas desse cara aqui. Remove all weapons soldado. Tá? Essa é a expressão mais inteligível para quem está vendo agora. Eu estou removendo todas as armas desse soldado. Mas existe uma palavrinha que é usada que se chama dis. Tudo que eu ponho dis, eu estou me referenciando ao escopo. Então, se eu estou aqui dentro do Edit Unit, colocando no Initialization a palavra dis, eu estou me referenciando a essa unidade, ao soldado. Então, remove all weapons dis, por exemplo. Se eu quiser colocar um outro comando, aqui mesmo eu quero só adicionar um binóculo. Então, vem aqui, dis, mesma coisa. Aqui vocês não precisam saber isso agora, tá? Eu só vou adicionar uma arma nele. Binoculares. Acho que era esse o nome. Pronto. E ele está com um binóculo. Um exemplo. Vamos conferir aqui. O preview ali, eu dou um preview. Ó, não existe arma binoculares. É binocular. Tá? Então vocês vão ver que eu vou estar desarmado. Aqui, ó, desarmado. Totalmente desarmado. Só com binóculo. Isso aqui, como não são armas, são itens, eu teria que pôr remove all itens para tirar. Beleza. É isso aí. Tá? Então aqui vocês entenderam. Deixa eu tirar esse comando. Descrição. Por exemplo, ali está MG Machine Gun, que eu quero traduzir para o brasileiro. Por quê? Português? Porque lá na hora do que aparece na lista de multiplayer para você selecionar, para você for selecionar, o que vai aparecer é exatamente a descrição do soldado, é a descrição que você colocar aí. Então, por exemplo, metralhadora. Eu queria um exemplo só para traduzir, né? Pronto, e aqui é o que vai aparecer. O azimuth seria qual é a posição que ele aparece, né? Pra vocês entenderem, ó, eu estou virando para cima. Ó. Eu aperto o Shift, também tem um jeito de regular isso. Eu aperto o Shift, clico no soldado e giro, tá vendo? Ele, se eu tirar o Shift, ele... Outros elementos de edição também. Deixa eu só dar um Ctrl C, Ctrl V, funciona. Se eu aperto com o Ctrl, tá vendo? Deixa eu dar um exemplo para vocês. Deixa eu copiar outra vez. Você vê que ele já nomeia. Se eu paro o mouse em cima, tá? Então, eu dou aqui, ó, seleciono este, venho com Shift, seleciono, Shift não, Ctrl pressionado, Shift, seleciono mais este, seleciono mais este. Ah, quero desselecionar este. Ctrl C, Ctrl V também aceita. Tá? Ele vai aceitar tudo isso. Outra coisa. Aqui, nós temos os soldados soltos. Tá? Isso vocês vão entender agora. Eles estão todos soltos aqui, ó. Um do meu lado, que eu fizer, eles não fazem, não pertencem ao meu grupo. Tá? Vocês não veem aqui na barrinha aqui embaixo. São soldados de outro grupo. Bom, como que eu faço, né? Porque eu vou falar disso agora. Porque eu quero chegar nessa parte aqui, tá? Eles são soldados de outro grupo. Então eu quero colocar eles no meu grupo.
eu pressiono aqui Groups, F2, clico na origem, no soldado de origem e arrasto para o líder. Mesma coisa aqui, arrasto para o líder. Importante, o rank determina o líder, sempre. Se eu vir nesse cara aqui, colocar ele como coronel, ele passa a ser líder, tá? Por isso que às vezes vocês têm que tomar cuidado quando vocês forem dar join, o ranking e tal, o cara toma a liderança do cara. Então, esse é uma outra coisa. Agora, vamos voltar à hierarquia, porque eu quero mais fácil fazer isso. Eu de líder aqui. Bom, eu quero mostrar para vocês aqui, ó. O que acontece? Embora eu tenha colocado ele à minha esquerda, eu vou colocar aqui known e known. Vocês vão ver que eles vão nascer na minha esquerda. Vamos lá. Olha lá. Nasceram. Agora ele vai tomar a posição. Ele vai tomar a posição de... Olha lá. Aqui é a formação padrão, V. Tá? Se eu colocar na opção deles Information, não preciso fazer nada, só coloco Information. Vocês vão ver que eles já vão sair na posição que é o V. Quer ver? Opa, Information. Olha lá, eles nem se viu que eles nem andaram, já estão ali, ó. Tá vendo? Essa é a diferença. Por quê? Ah, eu quero, vocês vão ter dificuldade quando vocês forem colocar os caras e aí eles vão nascer fora da casa, fora de um lugar que vocês quiserem. Então, vocês têm que especificar sempre isso. Outro elemento. Encargo. O que é o encargo? Por exemplo, eu quero que todo mundo... Vamos andar de caminhãozinho. Então, eu tenho aqui, eu coloco uma unidade, pode ser Blue Form mesmo, vamos pôr um tipo car, e aí eu pego o caminhão, que é o Avenger. Não, não é? Não, não é. Esse aqui é... É o... Tá, nós... M36 aqui. M51 também não é. Eita porra. Aqui, porra. Tá? Vocês estão vendo o quê? Outra coisa importante. Tudo que eu coloco, adiciono perto de um boneco, que já está lá como líder, perto de um AI, ele já atribui automaticamente no líder, tá? Com exceção de Ctrl C e Ctrl V. Aí eu tenho que linká-lo, tá? Então, por exemplo, que nem aqui, eu tenho um caminhão. Vamos nascer todos fora. Querem ver? Então, todo mundo fora. Ali o cara. O caminhão passou a fazer parte do lugar daquele cara. Tá? Ele está antes daquele cara, por isso que aquele cara mudou de posição e foi para lá. Agora, ó, vou fazer uma coisa interessante. Todo mundo em cargo. O que quer dizer em cargo? Dentro do transporte que você está ligado. Pronto. Na hora que eu dou o preview, todo mundo já nasce dentro do caminhão. Certo? Positivo. Vamos lá. Beleza. E quando for, vamos tirar aqui. E quando for o flying, vocês vão ver já. Tá? Espera aí. Em vez de car, vamos pôr aéreo, o Black 60 Black Hawk aqui, o H60 Black Hawk, por ele aqui. Ah, já nasceu no ar. Vamos ver por quê. Porque eu pus flying. Opa, queria exemplificar. Vamos por nome. Vocês vão ver que ele vai estar no chão. Vocês já vão entender e matar a charada na hora. Beleza, está aí. Está no chão. Se eu venho aqui e ponho a opção flying, como vocês viram, ele já vai começar lá em cima. Perfeito. Tá. O que mais que nós tínhamos? Ótimo, são esses três mesmo. Vamos apagar todos esses
Não, não. Posso apagar. Continuar aqui. Voltando. Skill, né? Aquilo que a gente tinha visto, Azimuth. Health, Armor, Fuel, Ammunition. É níveis. Por exemplo, eu quero ele um pouco fraco, um pouco fodido, quero já ele detonado. Eu regulo aqui. Tem que tomar cuidado que alguns add-ons, ou mesmo alguns mods, colocam coisas de inconsciência, né? Para dar mais realismo, colocam recursos de inconsciência, etc. Então você leva um tiro, dependendo do seu dano, você está inconsciente. Então vocês vão ter que ver isso. Conforme vocês regulam o dano da unidade, pode interferir ele já acordar, sair lá inconsciente. Fuel, no caso para veículos, se você quer ir com combustível cheio ou vazio. Ammunition, mesma coisa. Probabilidade de presença. Às vezes o cara quer fazer lá uma missão e dá um certo aspecto de aleatoriedade, né? Então ele vai querer, eu quero aqui, mas eu quero lá, para não ter aquela mesmice. Então ele vem aqui e seta a probabilidade de presença. 1, né, 0, aqui probabilidade de presença máxima. Isso aqui é muito útil para uma coisa, tá? Vocês às vezes vão querer fazer uma missão assim, um exemplo. Eu quero fazer uma missão com espião. Eu quero fazer uma missãozinha com espião, que o cara aqui, na verdade, esse amigo aqui, na verdade, ele é inimigo. Quer ver? Vou até dar um exemplo para vocês aqui, ó. Vou remover a arma dele. Beleza. Removo a arma dele. Vamos botar um preview aqui. Cadê ele? Cadê ele? Tá aqui. Amiguinho, ninguém faz nada, ninguém atira nele. Porque é amigo. Eu queria que ele fosse um espião. Então eu venho aqui. Olha o que eu vou fazer. Vou colocar qualquer inimigo espião, não interessa qual. Deixo a probabilidade de presença dele como 0. Tá? Venho no indivíduo que eu quero que seja espião e ligo nele aqui. Ele vai ser um subordinado do oeste. Aí ele passa, aí ele muda de lado, tá? Quando você muda de grupo, ele passa a assumir o lado do grupo. Então, e aí ele vai ser inimigo, quer ver? Só que este cara aqui não vai aparecer. E aí todo mundo vai massacrar ele. Vamos ver se não vão atirar em mim. Mas já atiraram. Beleza. Mais um recurso aí. E é bom vocês saberem, porque todo mundo quer fazer isso. Uma missãozinha com espião e tal. Tá aí. O que mais? Então a probabilidade de presença também ajuda nisso, não só na aleatoriedade. Condição de presença. Bom, a condição de presença. Aqui está true, ou seja, verdadeiro, sempre. O que eu posso fazer? Eu quero, por exemplo, estabelecer níveis de dificuldade na missão. Então eu quero que o player só exista se eu tiver mais de tantos players no jogo. Então, vou dar um exemplo aqui, ó. Por aqui. Ó, este cara aqui, que vai ser o piloto, tá? Então eu vou colocar uma condição de presença nele que é a seguinte: players number for igual a 1. Se tiver um player jogando, vamos pôr maior ou igual a 1. Se tiver um player jogando, só que é o seguinte, players number funciona pelo lado, eu tenho que pôr o lado que eu quero. Então, west, ou seja, blue for. Se eu tiver a quantidade de pelo menos um player jogando do lado west, player mesmo, não é aí. Esse cara vai aparecer. Eu posso usar, tá? E aqui eu já uso, por exemplo, para quando for mais de 5. Então vocês vão ver aqui um cara. Deixa eu só colocar esses caras para trás. Vocês vão ver que um cara vai aparecer, que é o piloto. E o machine gunner não vai aparecer. Eita.
Cadê ele? Cadê ele? Não apareceu. Pera aí. Vamos ver o porquê. Please number last. Maior ou igual a 1. Será que só funciona no multiplayer? Tá certo. Eu estou desconfiado que só vai funcionar no multiplayer. Vamos ver? Tem aqui. Muito bom vocês anotarem esse link aqui, tá? Depois eu vou dar um jeito de colar. É o wiki do Boêmio. Então nós temos aqui, tá? Eu tiro aqui o... Espera aí, numbers. Vamos ver o que nós temos. Number. Será que não tem esse comando? Players number. Pô, é pra ter. Ah, tá aqui. Em single player sempre retorna 0. Por isso. Então tá. Mas enfim, caso eu quiser no multiplayer, eu uso esse parâmetro. Um exemplo, tá? E aqui ele vai aparecer. Muito fácil então. Vamos pôr igual a 0. Pronto. Tá aqui ele. Ok? Beleza. Vamos lá. O que mais que eu fiquei aqui? Condição de presença e o placement radius. O que é isso? É uma probabilidade de área onde ele vai aparecer. Vamos ver se eu consigo. Vamos pôr um objeto maior aqui. Vamos pôr um veículo blindado. Blindadinho. Então eu ponho aqui, ó, uma probabilidade de presença de 100 metros. Vocês querem ver? Vamos pôr num lugar onde ele sempre esteja visível, né? Se ele sai atrás do prédio, a gente não vai vê-lo. Então, ó, para vocês terem uma noção exata, parar bem do lado, porque aí ele não sai bem do lado. Tá lá ele, ó. Quer ver? De novo. Vai mudar, em teoria tem que mudar de lugar. Mudou de lugar. Tá lá agora. Vamos ver se muda de novo. Não é tão randômico, mas é randômico. Enfim, não sei qual é o critério de aleatoriedade, mas é o que está no manual. Então é isso aí. Bom, aqui vocês têm o principal elemento, que é a unidade, tá? Isso aqui a gente fecha basicamente como vocês criam uma unidade viva aí no mapa. O próximo passo seria vocês vão criar, no caso, né, vários objetos. Também vocês têm aqui, como se diz, empty. Então, para vocês terem a parte de objetos, seria o side é sempre empty, tá? Aqui não, no caso de objetos, não é aí nada que é animado, tudo aqui é estático. Então, por exemplo, temos aqui de tudo, tá? Temos caixa de munição para veículo, temos caixa de munição normal, response crate. É que isso aqui é do Ace, tá? As munições aqui, ó, se não me engano, tá aqui. Que as munições normais do arma tá em ammo. Então tem aqui ordinância, etc. Você tem elementos de cenário também, tem object, né? Você tem os objetos. É que aqui eu já não sei nem mais dizer o que é original do jogo e o que são dos meus add-ons. Eu sei que o object tem. E você tem um monte de coisa dentro dele, uma anteninha de radar. Isso aqui é para você fazer, né, coisas do cenário, etc. Aqui em geral,
Não tem muito o que fazer, tá, pessoal? Aí vocês vão editando, vão colocando, tá vendo aqui, ó, a caixa aqui e tal. Existem alguns recursos, tá, que vocês teriam, eu acho muito interessante vocês aprenderem, que seria sobre posicionamento, depois eu explico isso até melhor, né? E aqui a gente praticamente fecha a parte de unidades. Depois eu explico como a gente faz uma série de incrementos para poder mexer no cenário, essas coisas. Segundo ponto, né, do tutorial, que é importante, que eu acho que a gente já pode matar logo agora nesse início, é a parte de grupo. Né? O que vem a ser um grupo? Vamos lá. O grupo no caso, que eu vou compor o meu grupo, minha unidade de combate, meu grupo de combate, então, ou meu squad de combate. Eles estão aqui embaixo, ó, com F2, F3 eu acesso, F4 e assim por diante, sucessivamente. Como eu sou o líder, eu tenho acesso a essas figuras aqui, a barrinha ali embaixo. Se eu não fosse, vamos ver aqui, se eu não fosse, não aparece nada. E o meu líder fica ali, né, aqui apontando como líder com esses dois chapeuzinhos, chevrons aí. Beleza. Bom, o grupo, né, você define grupos para você fazer uma série de coisas. Você tem como ativar depois triggers por grupo, eu explico. Você tem como acessar, fazer chamadas de comandos por grupo, eu também vou explicar. Mas enfim, você tem um grupo aí definido. Tá? Um grupo, como que eu defino? Por exemplo, eu venho na minha unidade, vamos voltar ele aqui para o player que eu sou o líder, e com esses soldados, como eu fiz aqui um exemplo, né, eu defini grupos. Vou pôr mais coisa aqui, aqui um machine gun, um engenheiro, fazer melhor. Ligar direto, colocar aqui um AT especialista, deixa eu colocar um information, vou colocar um granadeiro, vamos ver. Tá vendo? Já aumentou meus números de subordinados. Isso aqui que eu tenho aqui embaixo, esse radarzinho que vocês estão vendo, é um add-on, tá? Para quem se interessar, o nome dele é Shatak, S-H-T-K HUD. É um HUDzinho que você só vê os elementos do seu grupo. Muito útil para jogar em multiplayer, manter formação. Não é nem para você saber onde seu amigo está, é mais para manter formação. Não tem a mesma dimensão, né? A gente não está com aquela mesma sensação espacial de que tivesse no mundo real. Então, para isso que a gente usa um recursinho aí. Beleza. Então, aqui eu tenho o grupo. Eu posso definir um nome para esse grupo. Não é bem um nome, né? Eu atribuo uma variável a ele para depois eu poder manipular. Então, por exemplo, aqui, ó, eu quero chamar esse grupo de grupo alfa. Então, eu defino o nome da variável aqui, qualquer coisa, grp alfa, tá? Pode ser alfa com F e tal. Group soldado. O que esse comando group faz? Ele me retorna uma array mesmo, tá, pessoal? Para quem mexe com programação, vai ver que é uma matriz com todos os soldados que pertencem a esse grupo desse soldado. Isso funciona para subordinado também, tá? Eu estou colocando no líder, mas funcionaria se eu colocasse no volteador ou no último elemento, tanto faz. Soldado, não este, soldado, o líder. Né? Que eu posso fazer lembrando diz. Né? Eu uso só o diz, eu fiz aqui para ficar mais inteligível para o pessoal. Então tá. Essa parte de ênfase de comandos, a gente vai chegar mais para frente. Eu só cheguei aqui, eu só fiz isso aqui para vocês poderem ter uma ideia de como, né, o porquê de eu estar falando de grupo.
Por exemplo, eu tenho aqui o líder, né? O grupo chamando desse líder. Eu suponha, então eu tenho, né, o grupo alfa, e suponha que eu quero, como que eu posso exemplificar? Eu vou chamar quem é o líder do grupo alfa. Então, para eu saber quem é o líder do grupo alfa, eu uso a mesma coisa, né? O mesmo tipo de comando. Então, eu defino uma variável, líder, é igual a líder, né, em inglês, do GRP alfa. Então, eu estou pegando, atribuindo na variável líder, quem que é o líder do GRP alfa? O soldado, certo? Obviamente, isso aqui é uma redundância, a gente está no mesmo lugar aqui. Funcionaria isso aqui também, tá, pessoal? Group, ele é recursivo. Ele é, né, os comandos do Arma são recursivos, você pode usar ele. Então, eu estou pegando aqui o líder, e aí eu estou rodando o comando group diz para pegar qual é o grupo desse soldado. Então, pegando qual é o líder do grupo desse soldado, que obviamente é ele. Mas se eu tivesse, que nem ali no volteador, essas unidades seriam diferentes. Tá? Então, só para o pessoal ter noção porque a interface de grupo. E, obviamente, para depois, tudo que você for fazer, você vai dar um waypoint para onde o soldado vai mover, né, um waypoint, vai afetar o grupo todo. Um behavior vai afetar o grupo todo. Então, por isso que eu estou explicando aqui a definição de grupos. Logo depois a gente entra em triggers. Bom, com isso aqui a gente vai encerrar, vamos encerrar esse primeiro vídeo. Eu vou fazer logo em seguida aqui, eu vou salvar isso aqui. Eu vou fazer aqui logo em seguida um tutorial de, né, entrando aí nos outros elementos, tá? Para vocês compreenderem legal mesmo os outros elementos do editor. Então é isso aí. Valeu!